spoiler de novo, que agora está gravando. Pronto, apareceu para o senhor aí que está gravando agora, né? Agora sim, apareceu aqui. Pronto, perdão, meu pastor. Pode começar do seu testemunho. O outro eu tenho aqui colocado. Sim. E então, eu consagrei a minha vida totalmente ao Senhor. Foi quando Deus me mostrou a nação indiana, o povo indiano. Então, eu entendi claramente que Deus havia um chamado para mim aqui na Índia. Em 99, eu vim para a Índia. Foi o meu primeiro contato com a nação, com o povo indiano. Na época, eu não conhecia nada da cultura, nada da língua. Ainda era solteiro. E foi aqui, então, que Deus começou a amadurecer o projeto dele na minha vida. E nós começamos o Ministério de Treinamentos de Obreiros Local, implantamos uma base missionária e começamos a trabalhar com a implantação de igreja. Foi nesse período que eu conheci a minha esposa, ela é indiana, e Deus, então, através da soberania dele, nos uniu. E casamos em 2001, e graças a Deus foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi a mulher de Deus para a minha vida. Glória a Jesus. E hoje nós temos 2 filhos. O mais velho chama-se Steven, vai fazer, inclusive agora, no dia 16, faz 17 anos. E o mais novo se chama Kevin, que está com 14 anos, também vai fazer 15. E Deus me deu uma família maravilhosa, com um chamado assim que tanto eu quanto a minha esposa, nós temos o mesmo objetivo, o mesmo alvo, o mesmo chamado, e assim Deus tem feito coisas tremendas aqui na Índia. Glória a Jesus. Então, essa é uma pequena apresentação familiar de quem eu sou. Sim, o senhor tem irmãos, pastor? Tenho. Eu tenho uma família grande. Uhum. Eu tenho irmãos. E quantos dos seus irmãos são missionários? Missionários somente eu. Uhum. Agora, cristãos e pastores, tem alguém assim? Tem. Cristãos são todos cristãos. Uhum. Eu fui criado no evangélico. Minha origem é batista. Inclusive, eu pertenço hoje à Igreja Batista de Vilas do Atlântico, em Salvador, na Bahia. Uau! Glória a Jesus. Então, meus pais são de origem batista. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Sim, uma pergunta. A minha mãe... Pode seguir. Pode seguir, pastor. A minha mãe, ela é uma intercessora, não? Ela sempre orou por nós, ela sempre colocou os filhos, não, diante do Senhor. Claro que passamos por momentos difíceis, tivemos situações delicadas, mas Deus, ele sempre nos preservou no caminho dele e sempre ouviu, não, as orações da minha mãe. Então, hoje, eu posso dizer que eu e minha casa, tanto hoje minha esposa e meus filhos, quanto os meus pais, todos nós servimos ao Senhor. Glória a Jesus. Uma coisa, pastor, assim, a gente tem uma dificuldade hoje no meio cristão, que são pessoas que querem ir para a missão. A gente tem, aliás, algumas dificuldades, eu vou pontuar algumas. Pessoas que querem ir para a missão, mas não têm coragem de se lançar à missão. Tem pessoas que acham que que o tempo não é adequado para fazer missão. Quando é que você entendeu, assim, depois da experiência que o senhor teve, quando é que o senhor entendeu que era tempo de ir para um outro lugar? Porque a missão está muito relativa à extensão do cristianismo que eu vivo no local, né? Quando é que você entendeu que era necessário ir para outro lugar? A primeira coisa, o chamado missionário é igual um quebra-cabeça. A princípio, você não entende nada. Então, depois que você vai juntando as peças, aí então vai ficando claro para você o que realmente Deus quer para a sua vida. Logo quando Deus me chamou, eu tive muito medo, porque eu estudava, na época eu era muito novo também. Eu vim para a Índia, eu comecei a fazer missões, na realidade, com 16 anos de idade, aí no Brasil. E então, existia então a necessidade de poder ainda ter a maturidade, crescimento, ter bagagem. Então, principalmente quando nós estamos no início da caminhada, no início do ministério, os desafios são muitos. E um dos maiores desafios para o missionário, principalmente o missionário local, é credibilidade.
porque, infelizmente, nem todas as igrejas não dá o suporte necessário para que a pessoa possa, então, descobrir o chamado e poder, então, seguir à frente. É um desafio muito grande. Então, logo no início, quando Deus me chamou, eu não sabia que eu viria para a Índia. Eu pensei que eu ia para a África. Questões de origem baiana, não? Então, eu pensava que Deus estava me chamando para a África. Mas nem isso eu imaginava também. Eu pensava que eu poderia estar trabalhando numa igreja local, servindo ao pastor em determinado ministério, participar das viagens missionárias, fazer evangelismo nas ruas, ir para as praças aos domingos. Então, eu pensava que missão, basicamente, era isso, porque era o que nós fazíamos na igreja. Tinha o culto à tarde, nós saímos para poder fazer visita na casa dos irmãos, eu saía para ir para a praça, tinha o culto ao ar livre. Então, para mim, ali eu estava fazendo missões, e realmente estava fazendo missões. Mas só que é o seguinte, tem pessoas que Deus escolhe para funções específicas. A igreja, por exemplo, ela saindo para poder fazer evangelismo à tarde, ela está fazendo missões, está fazendo a vontade de Deus, está assim. Ela está seguindo o chamado de Deus. Porque o campo missionário não é somente fora, não? Onde nós estamos também temos desafio. Claro. E a igreja local não serve, os desafios locais servem como um local de aprendizado para quem tem chamado para outros locais. Porque eu tenho comigo o seguinte, se você não consegue ser bênção onde você não vai ser bênção em lugar nenhum. Se você não é bênção na igreja, Claro. se você não é bênção na sua comunidade, para o seu pastor, não serve no ministério, você não vai conseguir. Isso vira meio que um estigma, né? Eu tenho, Deus me deu um projeto para poder fazer em algum lugar, mas Deus não me deu projeto para poder fazer nada aqui, né? Isso é meio que um estigma no nosso meio, né? Deus começa testando o nosso coração. Deus coloca tudo na mão da gente. Eu comecei o ministério evangelizando. Eu evangelizei meninos de rua, evangelizei prostitutas, evangelizei pessoas drogadas. Tudo, o trabalho basicamente comecei no Brasil. Eu passava, saía eu juntamente com mais uns 4, 5 irmãos, também não era todo mundo que a gente levava, tinha pessoas específicas para aquilo. Não, e é importante a gente tocar nesse assunto, por quê? Porque acontece muito aí, por conta de alguns trabalhos missionários com uma legenda missionária, né? Acontece muito das pessoas imaginarem que, pastor, eu estava sonhando, aí Deus me falou que eu vou para a Alemanha. Tá, mas e aí? Não, Deus falou que é para poder preparar minha passagem, que ele vai me usar lá e tal. Sim, mas como assim? Vai te andar para a Alemanha? Tá bom. E aqui? O que você faz aqui? Né? Porque o pastor ele tem essa análise, ele tem, além da descredibilidade, porque acredito também naquela coisa assim, um recém-convertido, por exemplo, Deus pode ter um chamado para ele, para a Alemanha, e eu não discuto isso. Mas o tempo que isso vai se tornar uma realidade, é necessário que a igreja tenha a credibilidade, que é o que o senhor está falando, trabalhe no coração daquele rapaz que já tem a convicção de ir e prepare ele para ir de verdade, né? Até que ponto que ele de verdade vai, né? Um exemplo, parece até algo assim meio complicado da pessoa entender. Por quê? Por exemplo, o chamado missionário, quando Deus chama, não é só você que tem que sentir paz, não é só você que tem que colocar isso na cabeça, falou, Deus me chamou e tem que ir contra todo mundo, contra a autoridade, contra pastores, contra pessoas não, que têm experiência. O chamado missionário, Deus vai dar paz para você, vai dar paz para a sua igreja, vai dar paz para a sua liderança, vai dar paz para o seu pastor, entendeu? Então, vai ser um trabalho... Por quê? Na realidade, missões é um trabalho conjunto da igreja. Glória a Deus por isso. Vamos pontuar isso, pastor, por quê? Porque tem muito tempo... A gente sofre como é que eu vou dizer? A gente sofre por conta de um movimento de muita gente que saiu de dentro da igreja porque não tinha oportunidade de trabalhar, né? De fato, a gente matou muita gente como organismo, né? A gente suprimiu, né? Algumas doutrinas suprimiram muita mão de obra e alguns vão porque querem aparecer.
né? A questão das ONGs, que foram confundidas com o trabalho missionário, tudo isso é válido? É válido, Deus vai trabalhar com isso? Vai. Mas isso é extensão do cristianismo? Né? Porque na extensão do cristianismo é isso aí, o trabalho missionário ele não é individual, ele é coletivo. Ele é um exemplo. Se a pessoa ele tem chamado missionário, ele pode ter até para alguma organização, entendeu? Mas a organização, para poder existir, ela também depende da igreja. Isso. Entendeu? Deixa eu fazer uma dedo aqui para o senhor. Eu queria que o senhor falasse, aproveitando esse gancho aqui, a sua Sim. opinião acerca de agências missionárias, que se intitulam missionárias, e que preparam cristãos fora do vínculo da igreja. Como é que o senhor entende isso? Não, por exemplo, existiu, eu não sei como é que está hoje no Brasil, mas existe o chamado que Deus deixou, que é o ide imperativo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Isso não é um chamado de uma pessoa individual, mas é um chamado coletivo, da igreja, do pastor, do obreiro. É um chamado que é para a pessoa que teve experiência com Jesus. Na realidade, não era nem para existir agências missionárias. Entendeu? Não era para existir. Por que existe agência missionária? Porque em determinado ponto, a igreja ela descansou. Entendeu? Ela parou de fazer o que era para fazer, porque, na realidade, o papel principal da igreja ela é ganhar almas, que é o principal, é o evangelismo. Depois que você ganha almas, você tem que discipulá-las, que é batizar, e você tem que doutrinar. Doutrinar é manter ela dentro do caminho das do 4 evangelho. linhas da Constituição. Sim. Não, mas a 4 parte não, 3, né? principal, Pai, Espírito, e o Pai, o Filho e o Espírito, né? a parte principal da igreja é o evangelho. A parte principal da igreja é missões. E aí a gente pode depois fazer uma divisão do que é missões, porque missões ela se divide em várias partes, né? Missões locais, missões estaduais, missões transculturais, entendeu? Sim, sim, sim. Então, a função da igreja é fazer missão. Esses dias eu publiquei uma frase, não, eu estou conversando com uma missionária, ela me mandou uma coisa, qual a sua opinião acerca de agência de missões? E eu fui muito contundente, normalmente eu sou polêmico, né? Eu não chego ao nível do nosso querido Silas Malafaia, mas eu sou contundente, né? Eu gosto de discutir. E aí eu disse para ela, olha, para mim, a agência missionária ela é a expressão máxima da esterilidade da igreja. Se a igreja fizesse o trabalho de construir cristãos capazes de provar a Deus da melhor maneira possível, da maneira mais original possível, não sei se é para colocar assim, mas se nós conseguíssemos promover experiências, ou pelo menos promover experiência não, conduzir as pessoas numa experiência profunda com Deus, porque a gente separou muito, né? Muito na palavra ou muito no mover. A gente não conseguiu o equilíbrio, né? E eu estava falando, inclusive, vou abrir um outro parêntese, para mim que equilíbrio é uma coisa de perspectiva humana, né? Vamos imaginar aqui, eu tenho um extremo amarelo e tenho um extremo rosa. Aquilo que vai aqui no meio é que define qual é o extremo. E isso que está aqui no meio sou eu. Sou eu que defino. Se a minha opinião precisa prevalecer, o extremo para mim é o rosa. Se a opinião do rosa precisa prevalecer, o extremo dela é o amarelo. Então, essa questão de eu definir se é mais palavra, se é mais espírito, é uma questão de ponto de vista humano. Se a gente vai para a história, né, dando sequência no meu parente, nunca existiu nada separado. Nunca se separou palavra de espírito, ação, de experiência, sempre tudo uma bola só, né? E a questão da igreja, volto agora para o meu ponto, dizendo, a esterilidade da igreja. A igreja, infelizmente, parou
com a pedagogia cristã, a gente estancou a motivação real cristã. É Cristo, claro que é. Mas onde é que ele está? É. Ah, não, ele está na Escritura. Sim, mas por que ele não está na sua vida? Não, ele está no mover. Sim, mas por que não está na sua vida? Né? A gente parou de ser o exemplo para as pessoas, né? Então, uma coisa que a gente também tem que entender, por exemplo, eu não estou criticando organizações nenhuma, dizendo Também, a claro que sim. organização tá errada, a organização não deve existir. Não é isso, entendeu? Mas devido à omissão da igreja em fazer o papel evangelístico, entendeu? Deus teve que levantar outros meios, entendeu? Creio dessa Porque forma, pastor. Deus, ele, por exemplo, ele te chama, Uhum. mas ele não te força, entendeu? Exatamente. É que nem a questão de Isaías. Deus, primeiramente, Deus se revelou a Isaías e fez ele entender a iniquidade dele. Isaías se arrependeu depois que ele estava bem. Então, Deus ele fez uma proposta para Isaías. Isaías, Uhum. a quem enviarei? Olha Judá e Jerusalém. A situação entre os dois está feia. A quem enviarei? Aí, depois que ele fez a proposta, foi quando Isaías, já na parte 9, 6:9, dá um retorno. Eis-me aqui, envia-me. Aí no 9, aí quando Deus, depois que ele diz, eis-me aqui, lá no 6:8, no 9, Deus então diz, então vai. Agora, se Deus me fez um chamado e eu não me disponho, Deus levanta outro. É dessa forma. Porque Deus não está limitado a mim, Deus não depende de mim. É claro que Ele quer me usar, Uhum. quer sim, mas se eu me fecho e não dou lugar e de repente eu não aceito o chamado de Deus, Ele não vai forçar. Claro. Agora, aí, o que Uhum. aconteceu com a igreja foi isso, a igreja fechou-se muito dentro de si, entendeu? Muito dentro dos seus próprios padrões, querendo manter a sua metodologia, e fechou-se, então, para outras realidades. E aí Deus levanta aí as organizações para poder ir fazer, porque né, almas é urgência para Deus. Vou poupar o senhor para eu poder assumir o ônus da culpa, caso isso se torne uma polêmica, uma heresia, mas eu acredito que a gente, de umas 3 décadas para cá, reduziu o campo missionário ao templo. A meta do evangelismo é quando tirar as pessoas da rua e trazer para a igreja para elas virarem cristãos. Nunca, de 30 anos para cá, e eu vou colocar isso bem exagerado, mas eu vou dar uma porcentagem bem exagerada, com certeza eu estou errado, mas eu vou exagerar bem, porque o caso é extremo, mas eu posso dizer assim que 80% dos evangelismos tem como intuito transformar católicos em pentecostais e não transformar mundanos em cristãos. A meta dos evangelhos... É uma pena, não? É uma pena, porque, por exemplo, na Índia, por exemplo, o catolicismo ele não impera. E aí, se você vai para a Índia, e a gente, claro, estou usando o seu, talvez eu esteja errado, mas no meu ponto de vista, você vai para a Índia com a ideia de transformar católico em cristão, você está equivocado, você vai lidar com outro nível de religião que é muito mais forte e muito mais transcendente que o cristianismo. Ela não é verdadeira, mas ela é muito mais transcendente nisso e só tem muito mais experiência que a gente. Nós temos, na realidade, um estudo, a janela 10x40. Acho que você conhece. Conheço. Que são 62 países menos evangelizados no mundo. Olha aí. Então, dentro da janela 10x40, nós temos algumas realidades que a primeira realidade é onde está o maior número de pessoas que nunca ouviu falar de Jesus. Nunca, não sabe nem quem é. É onde está o maior número de pessoas que nunca teve acesso à Bíblia. É aonde está o maior número de pessoas que vive dentro de poderes espirituais satânicos, entendeu? Presos por religiosidade, escravidão religiosas. Um exemplo, é onde nós temos os 3 maiores blocos religiosos do mundo.
Uhum. Quais são esses três blocos religiosos maiores do mundo? Islamismo, hinduísmo e budismo. Então, principalmente aqui nessa região onde eu estou, na Ásia, dentro da janela 10/40, a maioria dessas pessoas, elas vivem debaixo dessa religião. E muitas dessas pessoas, ou quase todas, elas não têm acesso ao evangelho. Se tem missionários, entendeu? É um missionário para milhares. Agora, com a situação do Afeganistão, imagine agora um país inteiro totalmente fechado, aonde não pode entrar nenhum missionário, não pode ter nenhum pastor. Se um pastor entrar lá, ele vai ser morto. Então, é aqui onde está a potestade satânica, né? Nessa região. É onde está também o maior número de pessoas mais pobres, miseráveis do mundo. Então, esse local aqui onde nós estamos, a Ásia, hoje na 10/40, é uma janela, é um local onde precisa ser visto pela igreja, onde as pessoas elas têm que orar. Sabe por quê? Nesse momento, enquanto nós estamos conversando aqui, tem pessoas que estão morrendo sem Jesus. Uhum. Tem pessoas que, infelizmente, estão passando dessa vida sem ter a oportunidade de ouvir o evangelho. Infelizmente, nós precisamos entender que o pregar o evangelho que Jesus nos deixou é ir às pessoas e falar. A pessoa ela tem que ter a oportunidade de ouvir o evangelho, aceitar ou rejeitar. Agora, o que não pode acontecer é essa pessoa ser privada dessa oportunidade, desse direito, na realidade, que Jesus deixou, que é através do plano da salvação. Uhum. É esse ide que nós temos. Não é que nós iremos converter todo mundo, mas é que todo mundo precisa saber que do plano da salvação, precisa saber que Jesus veio ao mundo, morreu por ela para que ela pudesse, através de Jesus Cristo, ser salva e ser livre não da chama do inferno. Essas pessoas precisam ouvir isso. Glória a Deus. Esse é o que nós temos. Por exemplo, pode pregar evangelho para o católico? Pode pregar evangelho para o católico, não tem problema nenhum. Entendeu? É um campo missionário, é um desafio, entendeu? Mas, pelo menos, eles têm o mínimo possível de acesso, eles sabem, pelo menos, um pouco de Jesus. Uhum. O que eles vivem na cegueira espiritual. Infelizmente, é isso que acontece com eles, na cegueira. Eles sabem, tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia cristã, fala que idolatria é pecado. Sim. E é muito claro, entendeu? Agora, é porque eles são idólatras porque não têm conhecimento? Não, é por causa da cegueira. Pergunta, pastor. Na sua opinião, claro que talvez você não consiga afirmar um ponto, um conceito único. É um conceito, não, um ponto específico. Mas, na sua opinião, Sim. Missões devem ser feitas em países onde não tem o evangelho ou em lugares não alcançados, a missão de sair do contexto, tá? Sair do contexto. Vou mudar. Em vez de colocar como pergunta, vou colocar como explanação. A missão da igreja é trazer o povo da ignorância para o conhecimento de Cristo. Nesse aspecto, Sim. Vendo o mundo da maneira que está e a velocidade da informação, você acha que o trabalho seria mais bem feito indo para lugares onde não estão evangelizados, ou a gente deve ir para todos os lugares, estudar estatística? Como é que você vê isso? Não sei se eu consegui ser eficiente na minha cabeça. Uma definição dizendo que é tanto quanto. Tanto quanto, boa. Faz aqui do mesmo jeito que faz lá, ao mesmo tempo, né? Quem falou isso para mim
eu entrevistei o pastor Fred, lá da Croácia. Pastor Fred. Entrevistei o Sim, pastor sim, né? Fred. É isso. Aí, ele também está participando do podcast aqui. E aí, ele falou para mim: olha, pastor Renato, é tanto quanto. Ele usou a mesma expressão que o senhor. Tanto quanto, né? Isso. É tanto aí no Brasil, porque no Brasil também tem necessidade. Uhum. Existe pessoas no Brasil que estão morrendo também sem Jesus, mesmo Fica à vontade, meu pastor. mesmo aí o Brasil, não tendo aí um número significante de cristãos, mas existe pessoas que infelizmente se encontram nas trevas. Uhum. Vamos falar um Tem pouquinho, pessoas, pastor. Pode concluir seu raciocínio. tem pessoas que tá nas drogas, tá na prostituição, tá na depressão, tem pessoas desviadas, tem todo tipo de pessoas aí no Brasil, assim como tem em qualquer lugar do mundo. Então, tem que ter obreiros, missionários, tanto aí, evangelizando aí, quanto aqui na Índia ou em qualquer outro país do mundo. A igreja ela não pode limitar a visão dela somente em uma realidade. Ela tem que abrir, estender a visão dela para o global, a realidade geral da coisa. Por exemplo, aí você está em São Paulo, né? Eu estou em São Paulo, Santo André. Está em Santo André. Inclusive, tem até um amigo aí em Santo André. Eu vou ver se eu passo o contato dele para você depois. Passa. Aí, em Santo André, precisa de pessoas para poder evangelizar? Existe campo missionário em Santo André? Tem. É responsabilidade da igreja? É responsabilidade da igreja. Na África, tem campo missionário? Tem. É responsabilidade da igreja? É. Então, a igreja ela tem que entender que ela não tem que se limitar somente a um determinado local. Ela tem que estar aberta a entender aonde Deus quer usar. E outra coisa, a pessoa tem que entender que Deus, por exemplo, Deus ele vai chamar pessoas específicas. É que nem lá em Atos, ele separou a Paulo e a Barnabé, entendeu? Por que ele não chamou todo mundo, se era uma igreja? Entendeu? Porque lá, onde eles estavam, também precisava deles, de obreiros. Ele separou a Barnabé, que era uma necessidade, e enviou a Paulo e a Barnabé. E manteve a igreja lá. Então, nós precisamos entender que, por exemplo, existe necessidade aí em Santo André, existe necessidade na Índia, existe necessidade no Paquistão, no Afeganistão. Ele tem que entender o seguinte: existe o que nós chamamos de vontade de Deus. Deus tem projetos e planos já estabelecidos para cada igreja, para cada pessoa. Então, de repente, dentro da igreja aí onde você está, tem pessoas que Deus vai manter aí, não vai chamar para lugar nenhum, precisa dele aí. Mas vai ter outras pessoas que Deus vai chamar para outro local. Então, a gente não pode se limitar e dizer, não, eu só mando pessoas, eu só aceito se for aqui. A gente tem que saber qual é a vontade de Deus. Entendeu? É por isso que o chamado missionário não é uma coisa que tem que ser amadurecido somente pela pessoa. Ela tem que amadurecer o chamado dela, mas, ao mesmo tempo, a igreja e o pastor também tem que entender e ele tem que estar disposto também a enviar o obreiro. Por quê? Por exemplo, quando um obreiro vai para o campo, ele não tá representando a ele está primeiramente representando o reino de Deus. Esse é o primeiro fator. Eu estou aqui na Índia representando o reino de Deus, mas ao mesmo tempo ele está ali, está também representando uma igreja. Existe uma igreja por detrás. É a igreja que vai estar orando por ele, é a igreja que vai estar mantendo ele, é a igreja que vai estar dando apoio para o missionário que está no campo. Não é super-homem. Eles têm suas necessidades, eles têm suas fraquezas, eles têm os momentos de querer largar tudo e desistir. E se não tem uma autoridade espiritual por trás ali dando incentivo e apoio, aquele missionário, a tendência é voltar para o campo. Essa ideia de missionário cansado voltando, colocou a mão no arado, voltou para trás no antigo do reino, como é que você vê isso?
Não, existem vários fatores. O maior problema de missionário no campo, infelizmente, não é finanças. Uhum. Finanças é um dos problemas que dá, inclusive, dor de cabeça. Uhum. Mas o maior problema do missionário no campo é relacionamento. Uau. Esse é o maior problema. Fala Entendeu? isso que pela complexidade do sistema onde ele está inserido. Por exemplo, a língua é um obstáculo? Ponto. Até que ponto que o idioma é um obstáculo? Se, o idioma é um obstáculo, mas não é o motivo de fazê-lo desistir. Uhum. Entendeu? Porque, por exemplo, quando eu vim para a Índia, eu não falava inglês, eu não falava a língua local. Uhum. Nem então, nem por isso eu desisti, eu continuo aqui. Mas acontece, porque eu digo que o maior problema é relacionamento. Uhum. Porque quando nós chegamos no campo, a primeira coisa que você vai sofrer é ataque espiritual de todos os lados. O seu emocional pode se preparar que você vai estar ali abalado, você vai ter ataque ali de onde vai vir luta de onde você menos espera. Entendeu? Porque você tem que entender que você entrou em um outro contexto espiritual, você está vivendo em uma outra realidade. Uhum. E aí você tem que entender que você foi para aquele país porque você entendeu que Deus te chamou. E não porque o povo te chamou, é Deus que te mandou ali. Uhum. Então você vai sofrer rejeição do povo, você vai ter dificuldade com língua, você vai ter dificuldade com cultura, você vai ter dificuldade com o local em si, vai ter muita dificuldade. Aquilo ali vai te fazer entrar emocionalmente, perder sair do seu equilíbrio. Uhum. Se você não tem uma cobertura espiritual, você começa então a ficar perdido. Será que Deus me chamou para aqui? Será que eu fiz certo? Será que realmente é isso que Deus quer da minha vida? As dúvidas vêm, as questões vêm. E aí, pronto, é isso. Por exemplo, quando você está no campo, você vai ter que começar a ter relacionamento com os locais, as pessoas do local. Se você não consegue se dar bem com o obreiro local, com o povo nativo, já é um sinal de que provavelmente você vai ter dificuldade de se manter naquele local. Entendi. Essa é a primeira coisa. Você precisa ter bom relacionamento com as pessoas do local onde você está. Quer dizer, a timidez aí ela vai ser um inimigo mortal para o missionário. A segunda coisa, ela precisa manter as bases dela, entendeu? Ela precisa manter o relacionamento com a igreja, manter relacionamento com o pastor. Eu não sei como está hoje, mas eu lembro que alguns anos atrás, eu falo por experiências. Eu já recebi aqui na Índia inúmeros casos de missionários que vêm para cá, que têm um chamado de Deus, quando chega aqui a igreja abandona. Não, Entendeu? infelizmente, isso aí chega a ser E a pessoa está no tórdido, né? campo, Horrível. e a pessoa está no campo. Já aconteceu situação onde o pastor cortar o sustento do obreiro em pleno campo missionário. Isso não pode acontecer. E aí, pronto. A Não, é pessoa engraçado, entra em e nessa hora, né, Deus leva toda a culpa, né? Não, mas Deus não quer você lá. Ou o diabo, né? Irmão, o diabo se levantou. Não, é o camarada mesmo que perdeu a visão missionária, que não entendeu a responsabilidade de manter, né? Porque, como a gente falou ainda há pouco, é uma ação conjunta. E, assim, não é uma isso. a igreja, muitas vezes, a gente tem um problema aqui, né? A comunicação da igreja com o missionário é um problema, É muito porque não existe um elo, os departamentos de missão recebem as notícias e administram, na maioria das vezes. Eles não passam a bola, eles não estabelecem a comunicação. E eu acho assim, é uma maneira que a gente está buscando trabalhar aqui, porque eu senti essa necessidade do campo. Eu estou sendo muito claro aqui, isso não é segredo para ninguém. A comunicação entre eu, como missionário, e a igreja que me enviou, ela era prejudicada em vários momentos. Por quê? Eu me ausentei de comunicar com a igreja, porque eu me comunicava com o departamento me ausentou as minhas necessidades da igreja, porque eu me comunicava com ele,
E a gente acabou tendo uma relação puramente administrativa. A igreja entendeu que a obra que eu estava fazendo era minha, que a responsabilidade estava ser minha. Isso aqui já é um outro ponto de vista, não é? De fato, eu acredito que isso aconteceu em algum nível aqui, né? E a gente percebe que o quê? Chega ao ponto que a igreja fala, o pastor que mandou, o pastor que se vire. É isso mesmo. Por exemplo, o primeiro sinal de que quando o missionário está no campo e ele começa a ter problema com a igreja é quando a comunicação começa a ficar limitada. Entendeu? Por exemplo, é obrigação. Eu acredito o seguinte, por exemplo, quando uma igreja envia o missionário, o trabalho não é do missionário, entendeu? Primeiramente, a obra é de Deus. E segundo, é algo que Deus confiou à igreja. Então, mesmo o missionário está lá na frente, o trabalho é da igreja. O missionário ele não deve chegar assim e dizer isso aqui é meu, isso aqui é... E a igreja também não pode colocar isso aqui é do missionário, eu não quero saber. Não. Tem que entender que, primeiramente, é de Deus. Se é de Deus, ele tem que entender que não é dos homens. Uhum. É mordomia, mordomia. E a segunda coisa, a igreja tem que entender que é responsabilidade. Por exemplo, um obreiro, para poder ele ser eficaz no campo, ele precisa estar bem com família, ele precisa estar bem consigo mesmo, ele precisa estar bem com a igreja. Uhum. Porque ele não vai conseguir fluir no campo missionário se ele está preocupado se a igreja está apoiando, se a igreja não está apoiando, se a oferta vai entrar no final do mês. Ele vai começar a ter dificuldade no ministério dele. Ele vai se limitar muito. Aquilo ali vai deixar ele apreensivo. Ele vai, por exemplo, como é que eu vou iniciar, implantar uma igreja se eu não sei se eu vou conseguir permanecer no local? Uhum. Porque o processo de implantação de igreja não é de 6 meses, em um ano. É um processo de longo prazo. E para poder iniciar uma igreja, no mínimo, se nós temos pretensão de no futuro retornar, precisamos treinar outra pessoa para poder estar no local para que aquela igreja continue funcionando. Uhum. Senão, vai ser um trabalho sem futuro. Mas aí a pessoa que está no campo, de repente, perdeu o contato com a igreja local, com o pastor. Esse é o primeiro sinal. Aí é onde eu digo que o maior problema é o relacionamento. Uhum. Já aconteceu de missionários, eu não posso citar nomes, Não, nem deve. de ir para o campo missionário e ter dificuldade com a própria família, a ponto de se divorciar. E isso não é o diabo, né? Quer dizer, até que acredito que o diabo faz uma boa parte do trabalho dele, porque ele não deixa de ser diabo, mas isso Porque é consequência, né? em muitos dos casos já vieram com problema. E a igreja não tem o hábito de visitar o missionário do campo. Ela envia e o missionário fica lá, somente mandando carta informativa, mandando vídeos, mandando fotos, mas a igreja em si não designa, não olha, vamos fazer o seguinte, vamos criar um conselho missionário aqui, tal pessoa ou tal grupo vai passar pelo menos um mês com aquele missionário que está naquele campo. E isso é de grande importância na vida daquele missionário. Isso vai incentivar ele a tal modo, a tal ponto, que ele vai fluir no campo, que quando a igreja olhar, está com o ministério bem estruturado. Uhum. A igreja tem que participar no chamado da pessoa. A igreja tem que ir lá, como é que está aqui o trabalho. É um direito da igreja. Isso é Como bem é que está o dito. missionário? A gente vê isso, normalmente a igreja vê isso como um dever, que não é um dever, é um direito dela. Entendeu? Como é que está o missionário? Você está bem, você não está bem? Está tendo dificuldade? Vamos fazer o seguinte, vai descansar, volta para o campo um pouco, vamos ver se a gente manda uma outra pessoa. Quando você estiver bem, você volta. É isso que deve acontecer no trabalho missionário. Uhum. Entendeu? É dessa forma que o obreiro, e se nós tivéssemos essa mentalidade desde o início, eu poderia dizer o seguinte, que nós estávamos a nível de evangelho bem avançado. Gostei disso que a gente falou, porque a gente está falando assim,
é importante eu quero frisar isso, é, é um direito da igreja. A gente fica muito apegado ao que é o dever da igreja e a obrigação. Cansa e desestimula. Quando é um direito, todo mundo vai atrás, né? Aham. E quando a gente coloca isso, vamos colocar a auditoria, né, na melhor entendimento possível, o acompanhamento, as visitas, a ida ao campo, na área de missões, quando isso acontece, e eu falo por mim, eu acho que eu falo por você também, né, quando a gente está em campo e a gente recebe uma visita da nossa igreja, do É nosso bom. povo, caramba, cara, que negócio espetacular, parece que você toma um banho por dentro, assim, é um negócio impressionante, é uma alegria, eu Né? consigo imaginar Paulo, nossa, fulano veio me visitar aqui, rapaz, e olha, ele trouxe as ofertas, acho que foi Onésimo que vai visitar ele, né? Ele vai assim, olha, Aham. ele trouxe as ofertas, eu percebi o amor de vocês, nossa, ele muito me alegrou, e é desse jeito mesmo, pastor. A importância É. da igreja no trabalho missionário. Queria dar um rumo aqui para a nossa conversa, um outro rumo para a nossa conversa. O senhor que é uma pessoa experiente, mais do que a experiência, né? Eu aprendi isso com o pastor Rigonato, ele me chama atenção constantemente. Ele diz, olha, para de me chamar pela minha experiência, que o que me faz ficar em Cristo não é o tão experiente que eu sou, é o temor que eu tenho em Deus. Então, o senhor, pelo temor que o senhor tem de Deus, porque o temor é o fruto, é o princípio da sabedoria. Toda a experiência que Isso. você tem é fruto do temor. Então, por isso que ele é muito amável. Eu amo o pastor Renato. Um abraço, pastor Renato. E ele sempre diz isso. Pelo temor que o senhor tem, o entendimento da obra, a experiência que o senhor já tem de campo, avaliando os seus primeiros anos de Índia e agora, se o senhor fosse hoje para a Índia, com a mentalidade que o senhor tem, com a experiência que o senhor tem, quais são as dificuldades que o senhor não enfrentaria? A primeira dificuldade que eu não enfrentaria era a questão mesmo da língua. Uhum. Porque quando eu vim para cá, para a Índia, eu vim sem o inglês, eu vim sem a preparação adequada. Então, eu tive muito problema com a língua, logo no início. Uhum. Mas Deus foi... É porque nós temos uma mentalidade, quando nós temos chamado, tudo nós levamos para um determinado tipo de chavão. Entendeu? Aquele que chamou, Deus me chamou, Deus vai aperfeiçoar. Deus vai dar tudo o que eu preciso. Então, a gente espiritualiza muito as coisas e perde um pouco da noção da realidade. Uhum. E é claro que temos que ser espirituais e ter fé, acreditar que Deus, mas nós também precisamos saber que existe coisa que Deus vai confiar em nossas mãos e nós precisamos ser responsáveis com aquilo, não ser negligente a energia que está indo e voltando. Então, para poder uma pessoa ir para poder a gente ir para o campo missionário, a gente precisa ter pelo menos o básico de preparação. Uhum. Não pode. É por isso, por exemplo, é por isso que cada igreja ela tem que ter o seu departamento missionário. Uhum. Porque o departamento missionário avalia o vocacionado, a pessoa que tem o chamado, e começa ali, então, a trabalhar junto com ele. E vai dando para eles ali, por exemplo, de repente uma pessoa diz assim, ok, eu tenho um chamado para a África. A África é um continente, qual o país da África? Uhum. Eu tenho um chamado para Guiné-Bissau. Amém, Guiné-Bissau. Qual o povo em Guiné-Bissau? Eu quero trabalhar com os fulas. Amém. Qual é a língua que eles falam? Entendeu? E, no mínimo, essa pessoa, pelo menos uma vez, se ele puder, ir até o local e para poder espiar a terra, para poder ter noção de onde ele está indo, para entender a realidade. E aí, quando ele voltar, ele vai fazer que nem Josué, espiar a terra. Quando ele voltar, ele vai estar já com todas as informações necessárias, com tudo que ele precisa, entender? Ele vai saber quanto é que ele precisa para se manter lá, qual é a realidade do povo, o que é que o povo come, qual é a fala, tudo. Ele vai ter todas as informações e ele vai ter um projeto seguro para ele não chegar lá e ter surpresas. Porque antigamente, quando nós tínhamos chamado missionário, é para onde? É para a Índia.
Aleluia. Ora e envia. E aí nós não sabíamos ao certo quanto é que nós precisávamos acerca de questão financeira. Quando chegava lá, a realidade é outra. Não é assim. Precisa alugar casa, precisa de escola, precisa disso, precisa daquilo. Quando ia ver o sustento que tinha, não dava para cobrir a metade das coisas que apareceu do nada. Então, precisa ter toda uma preparação para isso. Entendeu? E a pessoa, para poder não ter dificuldade, pelo menos o básico da língua. Uhum. Então, essa é uma das coisas que eu, hoje, se eu voltasse no passado, Deus disse assim, vai para a Índia. A primeira coisa que eu iria fazer é estudar toda a Índia, população, religião, comida local, me preparar tudo. Quando eu chegar aqui, eu saber onde é que eu estava pisando. Essa é uma das coisas que eu procuraria. E tá aí uma das lacunas que a agência missionária é imprescindível, né? Porque a agência missionária ela tem esse papel, né? Ela não envia como espia, mas ela tem pessoas lá que dão as informações para o país onde a pessoa vai. Aí eu acho que tá legal. Por quê? Mais uma omissão da igreja, porque a igreja poderia se preparar para isso, né? E ela não se prepara. A gente se acomoda muito com o nosso contexto. E falando esses dias aqui para a igreja, aliás, é uma das pautas que a gente, nem é eu, acho que todo mundo fala isso, né? Acho não, tenho certeza. A questão, por exemplo, da gente pegar os dons e a vocação e trazer eles todos para dentro do templo. E vocação e dom nunca foi para dentro do templo. Vocação sempre foi para fora do templo. Para dentro do templo foi ordenação. Ordenação sacerdotal. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer não sei o quê. Para fora do templo é vocação. A sua vocação é o que é? Eu tenho vocação na área da matemática. Então você vai ser um engenheiro. Agora, seja um cristão. Eu tenho vocação na área da medicina. Muito bem, você vai ser o médico. Agora, seja cristão. Então, torna o médico cristão, torna o engenheiro cristão, torna o pedreiro cristão, e a sociedade em si se torna cristã. É um trabalho mais lento, menos competitivo, porque ninguém quer colocar a mão no arado, né? Mais crucial, porque a cruz aí ela se torna verdadeira, mas a longo prazo é o único que fica. Isso. Então, hoje, por exemplo, Deus, eu acho que Deus ele é soberano em todos os sentidos. É por isso que mesmo com toda a dificuldade, eu acho que Deus está no controle de tudo, continua no controle e na soberania de tudo. Mas eu acho que hoje, como igreja do Senhor, nós deveríamos ser mais cautelosos quanto à nossa responsabilidade, porque nós representamos algo tão tremendo nessa terra, algo assim tão, como eu poderia dizer assim para você, algo tão especial que é o reino de Deus. Eu estava dando uma escola bíblica e eu segura aí, pastor, não perde não. Eu estava dando uma escola bíblica e eu usei o argumento assim, falei, gente, a gente precisa observar, olha para Valdomiro Santiago, veja o que ele faz e como ele faz. Aí alguém diz assim, não, mas o que ele faz é do interesse das pessoas que vão atrás dele. Beleza, tá certo? Tá errado. Agora, nós, com toda a verdade que nós temos, nós não fazemos nada. E aí eu pergunto, né? Perguntei, claro, né? O que tem mais peso, uma verdade omissa ou uma mentira latente? Uma verdade omissa. Né? Então, sendo donos, administradores de uma verdade tão absoluta e tão real, quando eu não falo é por quê? Porque eu não tenho certeza da verdade. Essa é a única coisa. E aqui é regra de venda, isso aqui não é nem evangelho, isso é regra de venda. Eu não quero nem colocar isso nas costas da Bíblia, para o cara entender, para quem está assistindo essa entrevista, poder entender que a gente está usando coisas simples da vida, de gerenciamento, técnica de gerenciamento e vendas. Se você quer vender um produto e você não conhece o produto, não acredita nele, não coloca para vender que você vai dar errado. Entendeu? Você tem que conhecer o seu produto e tem que acreditar nele. Então, você não vende. E está aqui a razão pela qual muitos cristãos não pregam. Pode continuar, pastor. É por isso que eu acredito que o chamado ele começa aí onde a pessoa está. Deus começa a amadurecer aí
Eu lembro que quando eu tive meu chamado, eu falei já no início, eu não sabia que eu viria para a Índia, eu não sabia que eu estaria aqui hoje, nessa nação. Uhum. Mas aí onde eu estava, eu ajudava meu pastor. Por exemplo, teve uma vez que eu falei contigo, eu estava olhando ali, olhando você trabalhar, e eu estava admirado, porque eu estava lembrando lá dos meus inícios, ali nos meus primeiros passos. Uhum. Quando eu estava lá na minha igreja, meu pastor estava construindo a igreja. Eu lembro que na época estava construindo, batendo a laje e o batistério. E eu estava lá ajudando, entendeu? Carregando cimento, juntamente com o pastor. O pastor falava, vai ter mutirão, Tava entendeu? E lá. aquele mutirão, depois da escola dominical, vai ter mutirão, venham todos, vai ter feijoada. Eu Eu tava lá. estava lá comendo feijoada com o meu pastor. Tava lá, amigo. Eu pedi a linguiça aqui, uma doação para trazer para feijoada. Tava aqui, andava a pé. Essa A não. cada um traga 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de salsicha, aí, 1 quilo Isso mesmo. de Mas tava carne de lá. charque, né? E estava lá. E o bom é que ali, naquele momento ali, a gente estava aprendendo, entendendo? Eu estava aprendendo, eu estava aprendendo o quê? Eu estava aprendendo a servir. Eu estava aprendendo, não, e conhecendo liderança, porque aquilo ali me aproximou do pastor, me aproximou de outros irmãos. E outra coisa, discipulado não é uma coisa que você chegou assim, eu já sou. Porque nós temos aqui o erro, algumas vezes, de a gente aceita Jesus um mês, no outro mês nós já somos já o super pregador. E não é dessa forma. O discipulado é aquele negócio, você faz e eu observo, entendeu? Então, eu estava ali, o pastor pregando e observando, o pastor trabalhando, o pastor levava a gente, eu era novo, levava para o evangelismo. Eu fazia o que no evangelismo? Fazia nada, estava somente olhando ali para o pastor, com a vontade de pregar também, mas aquilo ali foi me fazendo entender como é o processo, como é que eu deveria me direcionar às pessoas, como é que eu deveria conduzir um sermão, entendeu? É, Depois veio a segunda parte, que o pastor chegou para mim e falou assim, Alex, vou lhe dar uma oportunidade, não é longa não, é só uns 10 minutos que você vai contar aí, trazer um pequeno aí testemunho, conte aí uma mensagem pequena. Então, naquilo ali que eu estava compartilhando, o pastor estava me observando. Aí, no final, o pastor estava ali dizendo, não, você foi bom, agora você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo, você tem que ter cuidado com isso, você tem que ter, a postura é essa. Aquilo ali não foi me fazendo entender. Depois o pastor chegou assim, Alex, está na sua mão. é isso, entendeu? Os processos, né? Por exemplo, eu estava falando, estava pensando. Paulo, por exemplo, Paulo ele aprende aos pés de Gamaliel e tal, e de outras mentes, ele conhece tudo, e aí ele tem até o ponto que ele vai ter um encontro com Deus. Depois do encontro com Deus, Paulo vai passar por uma outra etapa. Qual é? 13 anos antes de ir para a primeira viagem missionária. Isso. Porque ele não tinha credibilidade dos apóstolos, ele não era conhecido, tinha uma fama que precisava passar, tinha um aprendizado. Paulo vai para um outro nível de aprendizado. Ele deixa de olhar para os livros e começa a olhar para a vida cristã, para a vida, a necessidade e tal. E aí até ele diz, né, tudo que eu conheci agora eu considero como lixo, para ver se de Isso. alguma maneira eu alcanço entender a ressurreição de Cristo, né? E isso que você está falando é extremamente importante para quem está ouvindo a gente, saber que não é porque você se converteu ontem, isso não é que não vai acontecer, tem alguns pontos, em algum momento isso vai acontecer. Mas em 99,9% dos casos a pessoa se converte, ela tem um processo a seguir. Ela vai vir para a igreja, ela vai trabalhar na igreja, ela tem que desenvolver trabalho na igreja, ela vai fazer tudo local Isso. aqui. Eu estava dizendo para os irmãos esses dias, falei, olha, a nossa meta é fazer aqui. Se a gente fizer aqui, a gente faz em qualquer lugar. A história que a gente vai fazer lá, lá eu não consigo gerenciar, lá eu não estou vendo, lá não sou eu que estou fazendo, lá eu não aprendo. Nós vamos fazer aqui. Porque se eu fizer aqui, se vocês fizerem aqui, vocês aprendem a fazer em qualquer lugar. Conversando com É isso mesmo. uma missionária, Isso. Vitória, a entrevista dela vai ao ar também, já está gravada. Já estou com 3 entrevistas gravadas aí.
viu? E vão ao ar. Que bênção. E aí, meu pastor, eu perguntei para ela, aluna de medicina, né, gente? Ó, assista a live com a Vitória, viu? Com a entrevista dela. Aluna de medicina, nova, 22 anos, solteira. A vontade dela, eu quero fazer um grupo de evangelismo dentro da universidade. Pô, mas por que você quer fazer isso? Nova, né? Tem a beleza da mocidade, nova, solteira, estudando para medicina, com certeza você tem um monte de seduções ao seu redor. Por que você vai mexer com o evangelismo dentro da universidade, sendo o campus da universidade o lugar de maior combate ao cristianismo? Ela falou, porque eu já fazia isso na escola. Tá vendo? Entendeu? Então, ela já fazia na escola, fiz o meu segundo grau e agora eu quero fazer na universidade, acabou. Então, depois você assiste a entrevista, viu, gente? Está me ouvindo? Assiste a entrevista. Não vou ficar dando spoiler aqui, não, senão eu vou perder a audiência. Assiste a entrevista para você poder ouvir tudo, mas é isso, pastor. Não tem nada que a gente vai fazer no campo missionário que não seja feito aqui. Isso. É isso mesmo. Por exemplo, uma das coisas que tem que ser a marca do missionário, não somente do missionário, a marca do cristão, a marca da liderança, é o amor. Entendeu? É o amor. Amor pelas almas é indispensável. Essa é a parte principal. A segunda coisa, para você conseguir fazer o ministério, para você andar dentro do centro da vontade de Deus, a primeira coisa que antes de você dar alguma coisa, você tem que receber. Entendeu? Aí você fala, o que você está falando? Você tem que receber. Por exemplo, eu não posso dar o que eu não tenho. Não tem como. Se eu quero expressar Jesus, primeiro eu tenho que ter Jesus na minha vida. Se eu quero falar do amor de Deus, primeiro eu tenho que ter o amor de Deus dentro de mim. Se eu quero falar de salvação, primeiro essa salvação tem que estar em mim. Eu tenho que ter salvação primeiro. Isso tem que acontecer primeiro. Por exemplo, para poder eu ir para o campo missionário, para poder falar de Jesus, porque, na realidade, o que vai ser mais contundente lá no campo missionário vai ser a sua vida. Entendeu? O seu testemunho de vida vai falar mais alto do que a sua eloquência, a sua pregação, a sua mensagem. Entendeu? É isso que vai acontecer. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na Índia, eu tive que enfrentar situações que eu falei assim, como é que... Mas, para mim, não foi tão difícil, porque já era a coisa que eu fazia. Aí, no Brasil, eu lembro uma vez que eu estava no Brasil, teve uma briga aí entre dois irmãos. Aí, nessa briga, um irmão aí esfaqueou o outro. Tentou dar uma facada no irmão e o outro segurou e cortou, abriu essa parte daqui. Entendeu? Era dois viciados em drogas, na realidade. E o irmão fugiu e o outro ficou ali no chão, porque ele ainda estava fora de si devido à situação dele. Parece que estava bêbado, drogado. E o povo que presenciou aquilo ali, ninguém fez nada. O cara estava ali no chão chorando, pedindo ajuda, pedindo a alguém para poder fazer alguma coisa, pelo menos chamar uma ambulância. E todo mundo só simplesmente passava. E eu olhei assim, isso não é para me enaltecer, mas é para a glória de Deus. Eu olhei para a pessoa e eu corri, e eu vi o dedo assim caído, assim, os dois dedos. Eu juntei os dedos do dedo, coloquei junto e amarrei um pano, enrolei um pano. E pedi a alguém que chamasse a ambulância. Veio uma ambulância e ele foi, e eu fui junto com ele para o hospital. Eu nunca tinha visto aquele rapaz, eu nunca havia nenhum tipo de contato com ele. Só que eu olhei, eu senti pena na realidade da pessoa. E eu cheguei no hospital na emergência, perguntaram o que foi, falou se ia dar alguma ocorrência, porque o que ele fez eu não sei. Eu sei que eles levaram para dentro e costurou
essa parte. Depois de algum tempo, eu fui lá visitar a pessoa. E a pessoa estava tão tocada com aquele ato, falou, muito obrigado. Eu não esperava que você ou alguém fosse me ajudar, porque na realidade, era um marginal. E ali eu tive a oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa, entendeu? E aquela pessoa ali se sentiu tão tocada que naquele momento ele decidiu aceitar Jesus, entendeu? Então foi uma alma que Deus teve misericórdia. Quando eu vim para a Índia, eu vivi uma situação semelhante. A mesma coisa aconteceu. Não foi com droga, mas foi com cachaça. Dois familiares lá brigando. Eu estou lhe dizendo diante de Deus, que Deus me castigue se eu estiver falando algo que não seja verdade. E tá lá os dois irmãos, e o irmão brigando o outro, e esfaqueou. Dessa vez foi só uma mão, não foi os dois, não foi uma mão só. Na hora que eu vi aquilo ali, eu fiz a mesma coisa. Eu fui lá, eu peguei a mão dele e enrolei aquele ali. Não foi necessário levar para o hospital, porque ele tem umas medicinas local. Nós passamos em cima e o sangue estancou, parou de sangrar. E ali eu deixei enrolado. Não sei se ele foi no outro dia para o hospital, sei que no momento ele não foi. E ali eu tive a oportunidade de falar de Jesus. Ele não aceitou Jesus, mas se tornou meu amigo. Entendeu? Entendi, quer dizer, aquilo que você tinha feito antes, agora você conseguiu praticar. Então, uma coisa, Deus, para você que tem chamado missionário, você tem que estar com o seu coração sensível para algumas coisas que vai acontecer ao seu redor, aonde você está. Vai ter situações aí dentro da igreja que Deus vai usar você, entendeu? Situações aí dentro de lares, dentro de família, liderança, que é um lugar para ter desafios. Tem gente que pensa que não, mas liderança tem os seus desafios, entendeu? E Deus vai usar a pessoa ali, entendeu? Para poder ser bênção, para poder lhe dar o suporte necessário. E aquilo ali vai fazer com que você amadureça nessa questão ministerial. Se você é bênção, aonde você está, você vai ser bênção em qualquer lugar, entendeu? A realidade é a mesma, o público que é diferente. Meu pastor, Índia antes da pandemia e pós-pandemia, como é que estão as realidades? Existe uma necessidade? O povo se tornou mais sensível ao evangelho? Ou isso não mudou nada? Teve mudanças. A Índia, antes da pandemia, na realidade, continua. É uma Índia que está focada, no momento, em desenvolvimento. Ela está querendo aí chegar aí ao patamar para disputar aí com os Estados Unidos, com China, aí, com os países aí mais do BRICS agora, né? Se tornou uma grande parceira do Brasil. Então, o desafio dela aí é desenvolver, é crescer. Então, ela está fazendo de tudo aí para poder sair aí dessa realidade de país aí de terceiro mundo. E isso tem influenciado em muitas áreas. O presidente que nós temos hoje aqui, desculpa, eu não vou pronunciar o nome, então ele tem aí um objetivo de transformar a Índia num país hindu. Esse é o alvo dele. Então, nós temos um partido hoje que é um partido anticristão. Eles não apoiam o cristianismo. Então, nós temos uma série de leis aí que eles passaram em pauta aí para poder impedir aí o crescimento do evangelho. Inclusive, eu não sigo esses padrões, mas até para batizar uma pessoa hoje, nós precisamos informar o governo. Precisamos pedir permissão. Então, a realidade é que o cristianismo está enfrentando aí suas perseguições, suas dificuldades. Mas está crescendo. Depois da pandemia, quando veio a pandemia, assim como o mundo, a Índia parou totalmente. Fechou aqui tudo. O país aí entrou em lockdown. Então, tanto hindus como muçulmanos, budistas, cristãos, todos tiveram que passar por esse
tempo de mudança. Então, foi tão séria a questão aqui que até se a gente pisasse na rua, a gente apanhava aqui da polícia. Não sei como é que foi aí no Brasil, mas aqui a situação foi desse jeito. Sem contar aí com o número de tantas pessoas infectadas. E isso gerou uma apreensão dentro das pessoas, porque a Índia é um país super religioso. Então, o que é que acontece? Muitos hindus começaram a orar aos deuses deles, pedindo a eles que tirasse essa pandemia, que não permitisse que essa pandemia viesse infectar as pessoas. E o que aconteceu? Quanto mais eles oravam aos deuses dele, mais a pandemia crescia. E, muitos desses religiosos, principalmente hindus, eles ficaram perderam a fé nos deuses deles. Glória a Deus. E começou, então, aí muitas dessas pessoas questionar. Vem cá, nós adoramos a esses deuses e a gente olha para eles e eles não respondem a gente. O que é isso mesmo? Uau! Que negócio! Que história, pastor! Que negócio bom! Muitos começaram a questionar que Deus é esse que não tem capacidade de remover uma pandemia. Aí, mesma coisa aconteceu com os muçulmanos. Assim também como aconteceu com os cristãos. Agora, o cristão tem uma coisa diferente, que é uma fé independente de circunstância. Entendeu? A fé do hindu é movida por circunstância. A fé dos islâmicos é movida por circunstâncias. Então, eles fizeram as preces, as orações deles aos deuses. Os deuses não responderam. Então, eles começaram então a questionar como é isso aí? Como é que nós oramos aos deuses? E ele, inclusive, teve até um vídeo que circulou na internet aí, alguns deuses sendo jogados no lixo aí, porque eles desacreditaram. Então, o país questionou, inclusive o governo teve uma vez, logo na primeira pandemia, o governo ele lançou, fez uma propaganda aqui, fez um ato, eu não lembro a data, que nesse dia, 12 horas da noite, todos os cidadãos teriam que apagar as luzes por 10 minutos. Apagar a luz de todas as casas e fazer preces aos deuses. Aí ele marcou o dia, isso foi o presidente, não foi... Aí chegou 12 horas, e ele diz o seguinte, se nós fizermos isso, orar aos nossos deuses, o Deus dele lá, o Shiva, o Ganesh, o Brahma, vai tirar essa enfermidade, vai tirar essa pandemia da Índia, nós vamos estar livres. Tudo bem, isso eles fizeram com 15 dias de antecedência. Foi isso na mídia, muitas coisas aconteceram. Quando deu no dia, inclusive eu vi da minha casa que todo mundo aqui ia apagar as luzes, apagou tudo. Inclusive até as luzes das ruas apagaram, tiraram a energia por completa. E isso por 10 minutos. Depois, voltou a energia. Voltou a energia no dia seguinte, todo mundo aí na expectativa de que a pandemia acabou. No dia seguinte, foi o dia que mais teve casos de pessoas infectadas pela pandemia. Aí pronto. Aí o povo perdeu a fé e começaram aí... Eu vou só para você ter ideia, o tanto de pessoas que aceitou Jesus. Eu vou dizer o seguinte, foi um tempo de colheita para nós aqui na Índia. Glória a Jesus. Nós evangelizamos. E por quê? Por exemplo, eles adoram aos deuses deles, entendeu? Mas eles têm um medo muito grande, sabe por quê? Eles não têm certeza da salvação. E eu falo para ele o seguinte, eu não vou lhe dizer aqui que Deus vai tirar a pandemia, porque está na Bíblia, entendeu? A Bíblia diz o seguinte, que nos últimos dias vai acontecer, vai ter pandemias, vai ter morte, vai ter... Isso é apenas o princípio das dores, é o início do fim. Então, eu não estou lhe dizendo aqui que Deus vai tirar a pandemia, estou lhe dizendo aqui é que se de repente você for infectado
e de repente você morrer por essa pandemia, você não está perdendo a sua vida, você está sendo salvo. Ele vai lhe dar a salvação. Você perde a sua vida aqui nesse mundo, mas você ganha lá no céu. Glória a Jesus. Rapaz, eu vou lhe dizer o seguinte: o governo fechou as igrejas, nós não podíamos ter culto, nós nem culto online nós não poderíamos fazer. Mas tinha vezes que nós ficávamos aqui ó, de manhã até 3 horas da manhã no telefone, dando com pessoas ligando para a gente. Pastor, ore por mim. Pastor, fala de Jesus. Pastor, nós estamos precisando. Pastor Renato, foi um tempo assim que nós quase não dormíamos falando de Jesus. Eu peguei coronavírus, minha esposa pegou coronavírus, meu filho pegou coronavírus. Desde que a gente conversou, você estava infectado. Sim, nós passamos, Deus nos curou, não aconteceu nada com nenhum de nós. Lá na nossa igreja, quase todos pegou coronavírus. Para a glória de Deus, nenhuma alma morreu. Aleluia, glória a Jesus. Entendeu? Aleluia. Aí o governo chegou assim, liberou as igrejas para poder fazer culto. Então, a liberação dele foi que nós fizéssemos culto agora com os cuidados que seriam somente 50% da capacidade dos membros, álcool e gel e distanciamento. Quando nós anunciamos para a igreja, e eu falei, somente 50% álcool e gel e distanciamento social. Você acha que alguém ouviu isso aí? Deus do céu. Foi tanta gente no culto que o templo não deu. Teve gente que assistiu o culto em pé do lado de fora da igreja. Glória a Jesus. Que lição para a igreja Entendeu? brasileira em algumas, Bom, né, que hindus, se muçulmanos, sujeitaram. cristãos, todos juntos adorando a Deus. E ali, quando nós fizemos assim um apelo, tem alguém que quer aceitar Jesus? Não era uma nem duas pessoas, não era de 10, 15, 20 em diante. Glória a Jesus, pastor. Glória a Jesus. E aí nós aceitou Jesus, discipulado, batismo. E aí nós batizamos. Eu acho que nesse período de batismo nós tivemos em torno de uns 4 a 5 batismos já. Viu? Quantas almas mais ou menos, pastor, a gente batizou? Pastor, eu vou lhe dizer o seguinte: eu não posso dizer exatamente, Não, porque nós mais ou temos menos. várias. Uhum. Nós temos igreja aqui em Guntur, nós temos igreja em Nizampat, nós temos igreja em local Pedra de Parou, igreja em Bapatlá. Então, cada um desses lugares nós temos um pastor específico. É por isso que minha vida é corrida. Eu estou aqui hoje, amanhã estou em outro lugar. Sim. Mas eu posso dizer o seguinte: nós, somente aqui nessa cidade, nós ganhamos em torno de 350 almas para Jesus. 350 almas para Jesus. Sim. Glória a Jesus, aleluia. Imagina aí. Glória a Que Jesus. Deus. Glória. Não, eu estava aqui emocionado porque a gente ama a obra missionária. Né? Aliás, a gente ama Jesus, né? Quando a gente vê Jesus salvando, a gente se alegra, né? E se entristece por alguns lados, mas se alegra, né? Porque para muitos é uma desculpa, para outros é um mecanismo de salvação, né? E assim Deus vai salvando alguns, né? Alguns vão se salvando, se agregando, e que eles são para a igreja brasileira que se rendeu aos caprichos do governo, né? Que se calou, né? Tendo que se limitou, né? O povo, não a igreja, porque a igreja tem que se limitar, não está sujeito ao governo, mas o povo que obedeceu castamente, não se levantou dizendo, não, peraí, aí não, isso é minha fé, cara, para parar, é minha vida, você quer que eu morra sem nada? Vocês já disseram que eu vou morrer? Então eu vou morrer em Cristo, eu vou para a igreja. Né? Não, o povo não só ficou em casa, como muita gente desviou da fé. A nossa realidade ela é um pouco mais triste, né? Muitos se revelaram não ser cristãos. E aqui é claro que é uma crítica pessoal, isso é uma realidade em alguns locais. Muitos pastores escolheram muito, enquanto outros perderam, assim, mais da metade do rebanho que tinham por não saber, talvez por não estar preparado, por não haver preparado os cristãos para o momento. Né? Eu
louvo a Deus aí pelo trabalho que está fazendo. Meu Uma PR, coisa inédita, pode falar. uma coisa inédita que aconteceu aqui é porque, por exemplo, você sabe, acho que se você pesquisar aí na internet, nas redes sociais, você vai ver que a Índia é o país que se encontra em 10º lugar como o país que mais persegue cristãos. Uhum. Então, é um país difícil para cristãos. E quando veio logo a pandemia, a princípio eles fecharam, mas depois surgiu, sim, então, o questionamento. Igreja é essencial? Entendeu? Porque eles tiveram essa questão, o que é essencial, o que não é essencial. Por quê? Eu acho que, assim como no Brasil, aqui na Índia também aconteceu muito, por causa do lockdown, que foi muito tempo, muitas pessoas começaram a enfrentar depressão, Aqui entendeu? aumentou 34% o índice de depressão Muitas e pessoas suicídio. começaram a ter problema na família, casais ter problema no relacionamento, muitas pessoas perderam o emprego, então Divórcio aqui aumentou 64%. começou a perder emprego, aumentou o número de pessoas em drogas, alcoolismo, muitas coisas acontecendo. E o país viu que precisava ser feito alguma coisa. E aí a questão que aconteceu é o seguinte: o que é essencial, o que não é essencial. Então, eles entenderam que a igreja é um órgão essencial para a saúde mental do cidadão. Foi a primeira vez que eu vi a Índia, entendeu? Flexibilizar para a igreja. E aí eles abriram a igreja, entendeu? Depois que eles abriram não somente a igreja, até os templos hindus, abriram os templos em si. E isso trouxe um benefício muito grande para as pessoas, porque ali eles puderam, a pessoa, eu não digo nem muitas pessoas que infelizmente se afastaram de Jesus é porque na realidade já estava afastado mesmo, mas muitos é devido aos problemas que teve que enfrentar, devido à estrutura que não tinha. Não estavam preparados. Isso, né? Infelizmente, a mentalidades são diferentes, estruturas são diferentes. Sim. Tem gente que consegue aí passar pelo vendaval aí de boa, mas tem gente que não consegue, e aí tem dificuldade de se firmar e toma caminhos errados, entendeu? Infelizmente, essa é a realidade. Então, nós nos preocupamos muito com essa questão aqui dentro da igreja. É por isso que nós estamos sempre ligando para os irmãos como é que está bem. Não tá. Eu saía escondido aqui, mesmo sendo proibido, escondido de noite aqui, ó, ia para casa de irmão só para orar pelo irmão. Chegava lá, tem alguma coisa acontecendo, como é que está a família, está precisando. Nós tivemos a oportunidade de receber aí uma bênção do Brasil. Nós distribuímos cesta básica para mais de 500 famílias aqui na Índia. Glória a Jesus. Nós saímos, fomos na casa dos irmãos, das pessoas que estavam tendo dificuldade financeira, demos cesta básica para os irmãos, mendigos na rua, as pessoas que estavam na rua, e nós demos cesta básica para as pessoas. Tinha pessoas que não tinham como cozinhar o alimento, nós fazíamos o alimento em casa, dava comida pronta para elas na rua. Então, foi um tempo onde que nós tivemos que partir para a luta, porque é essa a função da igreja. A igreja tem que... Nós não podemos temer a pandemia, nós temos que nos expor mesmo. Claro que tem que ter o cuidado necessário, tem que respeitar também os limites, respeitar as autoridades, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos nos entregar ao medo. Nós temos que ir lá e levar ajuda. Convém agradar a Deus, mais a Deus do que aos homens, né? Buscando isso aí. E nós, olha, pega o Paulo lá e bate nele, arrepia ele, Pedro, os camaradas apanham, no dia seguinte eles estão pregando. Pastor, nós tivemos uma situação de a gente estar dando um prato de comida para uma pessoa que estava há 5 dias sem comer nada. Deus. Entendeu? Aí no Brasil, pelo menos, teve aí um auxílio emergencial. E aqui não teve. E aí foi onde nós tivemos que fazer alguns apelos aí no Brasil
A minha igreja mandou aí uma oferta, alguns irmãos mandaram oferta, nós compramos as cestas básicas, enchia aqui o carro e ia para as ruas. E eu vou dizer o seguinte, a igreja cresceu. Glória a Jesus. A igreja Glória. cresceu tanto que, para a glória de Deus, nós temos agora que fazer a extensão do tempo que não dá mais. Aleluia! Você que Olha está o ouvindo presente. essa entrevista e não se alegrar, meu irmão, por favor, passe no Calvário, vá chorar um pouco, você está cheio de pecado e não sabe. Deus nos deu até um presente, nos deu até mais um terreno para poder a gente crescer a igreja. Eita, Só que para você coisa ver, boa, meu pastor. Deus é fiel, é porque Ele está vendo, Ele sabe que o reino precisa expandir. Então, se Ele vê que nós estamos ali fazendo mesmo a vontade dEle, ganhando vida, hoje é Deus que vai conduzir todas as coisas, Deus vai dar o crescimento, seja aqui na Índia, Verdade. seja aí no Brasil. Ele Meu vai dar o que pastor, Deus falar. não, conclua o que você está falando, ele vai ver que Deus. Deus é fiel, é isso que eu quero concluir. Deus é fiel, a Ele é glória. Amém, meu pastor. Pastor, nós estamos chegando no final do nosso tempo, e por quê? Porque eu não quero exaurir todos os seus assuntos, entendeu? A gente vai ter mais um bate-papo como esse, entendeu? Sobre um tema específico. Eu queria que o senhor, como é de costume, que o senhor aproveitasse os nossos minutos finais, te agradecer muito, louvar a Deus por tudo que a gente passou aqui pelos nossos momentos de bate-papo. Dizer que para mim é um prazer enorme. A sua vida nos ensina, o seu ministério me influencia, ajuda, está firme, viu? É bom ouvir o Senhor, me ajuda a ficar firme, me ajuda a não desistir, ajuda a gente a não desistir, pastor, sabe? Porque às vezes a gente pensa em desistir, sabe? E ouvir essas coisas alimentam a nossa alma. Eu queria só aproveitasse esse momento para poder dizer às pessoas, sabe? Deixar uma mensagem, falar o que eu senti no coração. É meu costume. Muito obrigado. Eu amo a sua vida, amo o seu trabalho. Deus permitindo, um dia da gente vai abraçar pessoalmente, entendeu? Eu quero, um dia desse, ir para a Índia, conhecer o seu trabalho de perto, tentar ir, visitar esse povo, entendeu? Se Jesus me permitir, entendeu? Mas até lá, a gente vai ficar aqui no Zoom, batendo um papo. Eu queria aproveitar esse momento e ficar à vontade. Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Que Deus te abençoe, que Ele abençoe o seu ministério. Ore por nós. Nós somos carentes de orações. Eu fico muito tocado em ver no seu coração e eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu sei que você é um homem de Deus, uma pessoa que é totalmente entregue e quer realmente fazer com que a vontade de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, pastor Renato. Deus vê todas as coisas, mesmo que o homem muitas vezes não nos dê o devido valor, não compreenda. Deus sabe todas as coisas e no tempo certo Deus honra. E o que Deus tem preparado para você, não é coisas tremendas. Então, não desista, mantenha-se firme. Não é fácil, a luta é grande, os desafios são muitos, mas uma coisa bom de saber é que você não está aí nesse barco sozinho. Amém. Deus está contigo, tá certo? Ele vai estar sempre te ajudando e obrigado aí por me dar aí essa oportunidade de poder compartilhar aos ouvintes aí que estão nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida. E eu quero agradecer de coração a você e ao ministério, enfim, aí vocês aí, eu não sei se departamento de missões, vocês aí tem mais algumas pessoas com você, mas eu quero direcionar minha gratidão aí a você, pastor Renato, e ao ministério. Que Deus abençoe. Deus abençoe, meu pastor. A gente fala no privado. Forte abraço. Fica com Deus. Você que acompanhou a gente até aqui, não perde depois os nossos créditos finais. Beijo no coração, meu pastor. Como fala-se na Índia, andra que anda na lua. Como eu digo no Japão, a me chamar nos Kuarimacione. Como é que está chamando?
Amém, pastor. Que Deus abençoe. Deus abençoe, meu pastor. Pai. Paz.